Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sobre a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos dessa tarde. Na condição de presidente da comissão de presidente do Fundo do Orçamento, declaro abertos a audiência pública para apresentações das contas do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão, referente ao segundo quadrimestre de 2021. Estando presente na casa a representante do fundo, Marlene, e os demais servidores, eu de imediato passo as palavras das explanações do relatório. A Josi que vai falar, a vice-presidente, né? Então, já de imediato, Josi, já passo as palavras. Fique à vontade, bem. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Josimeire e eu estou como vice-presidente do Fundo de Pensão, né? O doutor João hoje não pôde vir, então por isso que eu estou aqui representando o fundo, tá? A gente vai estar, então, apresentando o segundo quadrimestre de 2021. E para estar passando essas apresentações para vocês, eu passo a palavra ao senhor Sidney Jorge Moraes, que é o nosso contabilista, representado pela empresa Magma, que presta serviço à nossa assessoria aqui, contábil e financeira do Fundo de Pensões de Itapira. Fica à vontade, senhor Sidney. Senhores vereadores, boa tarde. Senhora vice-presidente, todos os presentes, boa tarde. Primeiro, quero renovar meus protestos de alegria e de honra de estar aqui novamente, podendo representar o fundo para apresentar o resultado do segundo quadrimestre do exercício de 2021. Infelizmente, o cenário econômico e político vem afetando consideravelmente a economia brasileira, e isso vem afetando também o resultado dos investimentos do fundo, que não é exclusivo aqui do Fundo de Itapira, mas sim de todos os regimes próprios, porque existem regras e limitações de investimentos e que o fundo tem que seguir. Mesmo que existam opções mais vantajosas no mercado, ele tem que seguir aquilo que é estabelecido pela legislação em vigor. E, dentro daquilo que é possível, o fundo vem conseguindo, a duras penas, não perder dinheiro, porque o que a gente tem visto por aí é que muitos regimes próprios de previdência têm perdido dinheiro no mercado financeiro atual. Então, para começar, eu queria deixar aqui novamente a apresentação que o Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões, né, criado pela Lei Municipal 2548, ele tem a finalidade de administrar os benefícios previdenciários de aposentadoria por tempo de serviço, contribuição, por idade, por invalidez e pensões por morte, e também de gerir os recursos financeiros originários das contribuições patronais e dos seus segurados. Dentro da gestão dos benefícios, foram concedidos no segundo quadrimestre 14 aposentadorias por tempo de contribuição, 4 aposentadorias concedidas por invalidez, isso apenas no segundo quadrimestre, tá? 5 aposentadorias por idade, não foram concedidas aposentadorias compulsórias, ou seja, aquelas que atingem, os servidores que atingem 75 anos de idade, e foram convertidos em pensões 20 benefícios. Tá? Do total, foram concedidos 43 benefícios no segundo quadrimestre de 2021. Com isso, até 31 de agosto de 2021, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, ele tem hoje 469 aposentados por tempo de serviço, tem 91 aposentados por invalidez, 176 aposentados por idade, 32 aposentadorias compulsórias e 250 pensões. Hoje, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões administra 1.018 benefícios previdenciários. Além desses benefícios, estão com direito adquirido para aposentar, porém, encontram-se em atividade, 31 segurados. Ou seja, esses segurados, eles estão recebendo abono permanência, né, do Poder Executivo e Legislativo, no caso,
mas ele já tem direito adquirido para aposentar. Então, eles são chamados de benefícios iminentes, aqueles que já estão aptos a se aposentar. Aqui, nós trouxemos as principais receitas, né, do fundo, né, que é a contribuição patronal da prefeitura, separado pelo plano previdenciário e plano financeiro. Vocês podem verificar que a arrecadação está dentro do parâmetro, dentro daquilo que está previsto, né, porque nós estamos no segundo quadrimestre, no 8º mês de arrecadação, então nós estamos próximo daquilo que estava previsto. Então, a arrecadação está ocorrendo dentro da previsão estimada. E vocês podem verificar que o plano financeiro, como ele possui um número maior de segurados, ele tem um número maior de contribuição. E uma coisa importante a destacar é que nós hoje já temos no plano previdenciário, nós temos um aporte no montante de R$119 mil, ou seja, aquela conta que a gente faz entre o recurso arrecadado e a despesa realizada. Ela foi maior, e aí, nesse caso específico, referem-se aos segurados, aos aposentados do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo contribuiu, além de sua contribuição normal, mais R$119 mil para suprir essa diferença dos seus segurados. Porque a segregação de massas, ela tem os segurados da Prefeitura, do SAI e da Câmara. E aquele que apresenta um déficit naquele momento, imediatamente ele tem que ser coberto. Já o Poder Executivo, ele fez uma cobertura até o segundo quadrimestre de R$6.946.000, ou seja, para cobrir a insuficiência financeira dos benefícios de aposentadoria e pensão do plano financeiro. Pois não, Acho que melhor pode ser? Posso prosseguir? Dentro da gestão dos recursos, nós temos parcelamentos, né? Aqui a gente está demonstrando a previsão de arrecadação de parcelamento para o exercício, né? Que foi previsto 4.900.000, já foi arrecadado 3.198.000, falta até o final do exercício 1.700.000. Só enfatizando que esse não é o montante da dívida, é a dívida que vence no exercício de 2021. E até o segundo quadrimestre já foi recolhido a conta do fundo 3.198.000 do principal, mais 2.063.000 referente aos acréscimos legais, que sejam multa, juros e atualização monetária. Então, o município vem honrando com as suas contribuições normais e também com os seus parcelamentos, estão todos em dia. E aqui nós trazemos para vocês qual é o montante da dívida hoje atualizada, tá? Lembrando que dentro desse parcelamento existe também uma diferença que foi apurada, que refere-se ao custeio administrativo do fundo. O saldo principal dessa despesa administrativa, só gostaria de enfatizar, porque isso não paga benefício previdenciário. Esse dinheiro é uma diferença que foi apurada para suprir as necessidades para a gestão do regime próprio. Então, hoje, o valor principal da dívida do município para com o fundo é R$14.257.000. Com seus acréscimos legais, os acréscimos são de R$15.329.000. Então, o montante da dívida hoje do município com o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões é de R$29.586.000. Lembrando que parte desses parcelamentos vencerão agora, em 2021, outra parte em 2022 e tem outros que são mais a longo prazo. Sempre ressaltando que todo o parcelamento está sendo honrado, está sendo pago em dia, no seu vencimento, e não estamos tendo atrasos.
Aqui foi o motivo do meu comentário inicial com relação aos ganhos, né, auferidos pelo fundo no mercado financeiro. Para vocês terem uma ideia, nós encerramos o primeiro quadrimestre com um ativo de 111 milhões de reais no plano previdenciário. No segundo quadrimestre, nós tivemos uma pequena evolução. E essa pequena evolução não são só ganhos, são as sobras que ocorreram que foram aplicadas. Então, nós tivemos menos de R$ 1 milhão de acréscimo desse ativo. E isso gera uma certa preocupação, mas o comitê de investimento, o conselho de administração, a gestão do fundo, ela está atenta e ela está sempre procurando as melhores condições de mercado. Mas, infelizmente, alguns fundos, principalmente de renda variável, eles têm apresentado remuneração negativa. Tanto é que nós tínhamos 28 milhões e hoje, no final do primeiro quadrimestre, hoje estamos com 26 milhões. Por um outro lado, os ativos do exterior, que é um bom investimento, porém, nós temos um limite muito pequeno para investir nesse ativo, nós tivemos um ganho relativamente bom. Foram transferidos da renda variável para o fundo de ativos do exterior, porque o fundo de ativos do exterior está tendo uma remuneração melhor. Tá? A meta atuarial estabelecida para o exercício 2021 é o IPCA mais 5,68%. Infelizmente, até o final do segundo quadrimestre, nós conseguimos atingir apenas 0,73% dessa meta. Então, nós estamos bem abaixo da meta, reforçando que isso de acordo com o cenário econômico que nós estamos vivendo, de pandemia, CPI, denúncias, instabilidade política. Então, tudo isso afeta o mercado. Muitos investidores saem do mercado nacional, vão para outros mercados que eles entendem mais seguros, e isso acaba tendo uma fuga de capital e, consequentemente, nós não temos lastro de investimentos maior para que a gente possa diversificar, senão aqueles permitidos pela resolução do Conselho Monetário Nacional. Dentro do fundo financeiro, foi constituído o Fundo de Oscilação de Risco. O que é esse Fundo de Oscilação de Risco? Se em um determinado momento o Poder Executivo não conseguir cobrir naquele momento a insuficiência financeira que o plano financeiro apresentar, existe esse fundo que pode socorrer, ele só pode ser utilizado se houver falha no aporte, na cobertura da insuficiência, mas a lei permite que isso seja utilizado. Porém, em 30 dias, o Poder Executivo tem que recompor esse valor. Até o presente momento, esse fundo só vem crescendo, esse fundo de oscilação de risco, e ele em nenhum momento ele foi utilizado, porque o Poder Executivo e o Legislativo vêm honrando com suas contribuições obrigatórias. Então, hoje nós temos no fundo aplicado em renda fixa, no Fundo de Oscilação de Riscos, quase 6 milhões de reais, que hoje daria para cobrir 2 folhas de nativos e pensionistas. Então, em tese, nós temos 2 meses garantidos, tá? A taxa de administração, ou seja, aqueles recursos que são repassados dentro da contribuição patronal, dentro da contribuição patronal, para suprir os gastos, né, com a gestão do fundo, o saldo hoje desses recursos monta 334 mil. Isso mostra que o fundo ele tem rigor, ele tem austeridade na utilização desses recursos. E também o fundo também já está trabalhando para modificar esses repasses, as alíquotas, porque houve alteração na legislação e o fundo até o momento não se adequou. Então, é bastante provável que até o final do ano seja apresentado um projeto de lei para apreciação do Legislativo,
revendo, porque vai mudar a base de cálculo e vai permitir também que eventual sobra desse fundo que não seja utilizado possa ser revertido, desde que aprovado pelo Conselho de Administração, ele seja revertido para pagamento de benefícios previdenciários. Então, é uma pequena poupança que está sendo feita, tá? E, caso haja necessidade, com a aprovação do Legislativo permitindo essa lei aprovando essa lei que em breve o município estará mandando, e com a anuência do Conselho de Administração, esses recursos também poderão ser revertidos para pagamento de benefícios previdenciários. Bom, a destinação dos recursos. Hoje, empenhado no plano previdenciário de aposentadorias, nós já até o segundo quadrimestre são 4 milhões, do plano previdenciário 4.366.000. O plano financeiro, que é aquele que agrega o maior número de segurados, já foi empenhado 22.532.000. Se a gente pegar o valor empenhado e aquilo que foi aportado, mostra que está bastante saudável esse plano financeiro, está bastante saudável o plano previdenciário, porque dentro do universo de 22 milhões de despesa, o município teve que aportar apenas 7 milhões. Porque esse é um fundo de repartição simples, e à medida que acontece um déficit financeiro, o município vem e cobre esse déficit. Tanto, quando eu falo município, entende-se poder executivo e legislativo. Tá? Em pensões, o plano previdenciário e o plano financeiro praticamente se equiparam, né? Nós temos 2.250.000 empenhados para pensões do plano previdenciário e 2.256.000 em pensões para o plano financeiro. Já os gastos, né, com a manutenção do Instituto de Previdência, do Fundo Municipal de Previdência, está em 543.000. Do montante estimado de 792, até o final do ano, já foram empenhados. Lembrando que nesse valor de 540, existem valores estimativos, tá? Que podem ser utilizados até o final do ano. A utilização da taxa de administração. No primeiro quadrimestre, foram utilizados o limite era de 278.000. O valor empenhado, desculpe, é que aqui está o limite do primeiro quadrimestre, mas é verdade o limite do segundo quadrimestre. Tá? É um erro de slide nosso aqui. Então, o limite para o segundo quadrimestre era de 278.000 e foram empenhados 215.000. E conseguiu-se fazer uma economia de R$ 62.000 no quadrimestre com a gestão do fundo. A economia alcançada até então, com a utilização dos recursos da taxa de administração, consolida a austeridade com a qual o fundo utiliza seus recursos. Por fim, a gente tem um resultado da execução orçamentária que mostra mais uma vez o equilíbrio e a saúde do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões. Nós tivemos, no total, entre contribuições, entre a cobertura de insuficiência, entre parcelamentos, nós tivemos 35 milhões arrecadados até o segundo quadrimestre. Desses 35 milhões, foram empenhados 32 milhões. Ou seja, mesmo a gente não conseguindo buscar no mercado financeiro o ganho ideal, o ganho previsto dentro da meta atuarial, a execução, a gestão do fundo está trazendo um superávit já no segundo quadrimestre de R$ 3.200.000. Isso é um resultado bastante favorável, bastante interessante. Que isso foi conseguido apenas com os recursos próprios, não teve recurso vindo das aplicações financeiras, porque, infelizmente, os ganhos estão muito pequenos e quando não, são negativos. Né? A gente encerra aqui a apresentação, a demonstração, e, em nome do Dr. João Batista e da Josimere, desculpa, tá? Eu agradeço a oportunidade e abro aqui as questões e as dúvidas que, porventura, vocês venham ter. Está aberto as palavras para os nobres vereadores, depois ao público aqui presente. Fique à vontade.
Boa tarde a todos. Uma bela explanação, mas eu não sou contadora e nem tenho todo esse conhecimento na questão das aplicações. Entendi o que você falou, mas vou fazer algumas perguntas que diante do relatório, assim, en passant, não vou conseguir fazer. Primeiro, eu gostaria de saber quanto que foi a queda do aporte financeiro para pagar a folha de pagamento, que deve estar aqui esclarecido, quanto que, no aumento da alíquota de 14% dos servidores, quanto que caiu o aporte? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, a hora que você fala dos investimentos, que está tendo queda nos investimentos, mas a arrecadação ela está suprindo, a dívida está paga. Embora eu tenha uma dívida aí de 295 milhões, ainda do fundo. Desculpe, 29 29.586 do fundo. Diante de tudo isso, e ainda você fala que ele está equilibrado, poderia-se manter a previdência dos trabalhadores e não aplicar a reforma previdenciária, tendo em vista que a emenda constitucional 103, ela permite que o município tenha autonomia de fazer sua própria legislação municipal? O município teria condição de fazer a manutenção como está hoje? De manter? Olha, o ideal para responder essa questão seria um profissional de atuária, né? Porque ele acompanha as contribuições, a concessão dos benefícios. Dentro do que está sendo feito e do que a gente vem acompanhando, porque a gente faz um acompanhamento periódico da execução, dos investimentos, o fundo está saudável e não há necessidade, dentro do cenário, principalmente porque houve uma revisão da segregação de massas recentemente, e isso por quê? Porque o fundo previdenciário ele vem apresentando um superávit mês a mês, ano a ano. Isso quer dizer o quê? Uma vez que eu tenho um regime que ele me apresenta superávit, e a lei fala que a minha função não é ter superávit, é ser equilibrado. As minhas receitas, elas têm que ser suficientes para cobrir as minhas despesas. Como o fundo previdenciário aqui em Itapira, ele está com um superávit superior a 60 milhões, e o município, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo, vem cobrindo as insuficiências que vêm ocorrendo no plano financeiro, houve um estudo técnico e foram transferidos segurados do plano financeiro que serão custeados com esse superávit. Com isso, se vislumbra mais uma vez que não há necessidade de se fazer uma reforma da Previdência aqui no município de Itapira, porque ele está equilibrado e, o mais importante, ele está superavitário. E o plano financeiro, hoje, o montante, com o aumento da contribuição do servidor, pode-se ver que de um universo de 22 milhões, apenas foi aportado 6 milhões por parte do Poder Executivo no plano financeiro e no plano previdenciário 119 milhões por parte do Poder Legislativo. Então, isso demonstra em números que não há necessidade de se fazer uma reforma previdenciária, ou seja, aumentar tempo de contribuição, aumentar tempo, idade, essas questões todas. Hoje, da maneira como está colocado dentro do resultado atuarial recente, eu não vejo a necessidade de se fazer uma reforma de previdência aqui no município. Esse aporte, embora nesse equilíbrio que se faz, mesmo tendo essa segregação de massa, dentro da sua análise, se é que é possível fazer essa análise, quanto tempo mais haverá esse aporte do Executivo e do Legislativo para suprir essa parte da folha do financeiro? A segregação de massas, ela separa pessoas de um determinado período e pessoas recentes. Essas pessoas recentes, elas vão com um plano previdenciário, porque elas vão levar mais tempo para aposentar e elas vão ter maior possibilidade de criar a sua poupança e pagar. Isso já está claro que deu certo, porque essas pessoas que estão no plano previdenciário já possuem uma poupança superior no valor de 62 milhões para pagar os seus benefícios, certo? O plano financeiro, ele é um plano em extinção.
ele tem uma curva, né? Ele começa pequeno, ele vai chegar ao ápice, né? E aí ele começa a decrescer. Então, vai chegar um momento, vai aumentar um pouco mais esses aportes, né, por parte do Poder Executivo, mas vai chegar um momento em que ele vai descendo e ele vai ficar extinto, não vai existir mais esse Tem mais aporte. ou menos essa previsão, que nós, não sei se nós estamos no meio, no teto, lá em cima. Seria, por isso que eu digo, essa questão deveria ser, só pode ser respondida por um profissional de atuária. Eu não tenho os gráficos aqui para dizer, mas a curva, à medida em que o município, o plano previdenciário vai gerando superávit, ele pode absorver mais segurados do plano financeiro, consequentemente, Vai caindo. essa curva vai diminuindo. Certo. Por isso que eu digo que não há necessidade de, infelizmente, a alíquota de 14% para o segurado, ela é obrigatória, é uma imposição. Essa foi uma das poucas imposições que foram para todos os entes, seja Estado, seja União, sejam municípios. Os 14, de repente, de acordo com a circunstância, não seria nem necessário aplicar uma alíquota de 14% para o segurado, mas ela é obrigatória. Sem aplicação dessa alíquota, o município não consegue o certificado de regularidade previdenciária. É que não seria para todos, né? Tá bom, não vou entrar, que já foi passada outra vez, agora não adianta mais. Uma última pergunta que eu ia te fazer. Você falou que até no final do ano você o Conselho deliberou encaminhar um projeto de lei para a Câmara. Essa parte eu perdi esse time. Sobre o que? Alíquota? Não, na autorização para pagar a Previdência. Não. Na verdade, existe uma regra que os regimes próprios de Previdência têm que seguir para fazer a sua manutenção, a sua gestão administrativa, seus gastos administrativos. Hoje, a regra atual do município de Itapira, ela está defasada, ela está em desacordo com a regra estabelecida pela Secretaria de Previdência. E, a partir de janeiro de 2021, essa nova regra, ela passa a ser exigida. Se o município de Itapira não estiver de acordo com essa regra, ele não vai conseguir renovar seu certificado de regularidade previdenciária. Essa regra entra... Ela vai passar a ser exigida a partir de janeiro de 2022. Então, o município tem até dezembro de 2021 para aprovar essa atualização. Na verdade, o que vai mudar, essa taxa, hoje, ela é um percentual, ela é 1% sobre o total da remuneração de todos os segurados, né? Servidores ativos, inativos e pensionistas. É o total da remuneração. O que a nova regra diz é que vai ser apenas sobre a base de cálculo de remuneração dos servidores ativos. Então, a base de cálculo vai diminuir bastante e, consequentemente, pode diminuir a alíquota. Ou seja, hoje eu pego o salário, se a pessoa tem hora extra, mesmo aquelas remunerações que não entram para efeito de contribuição, ela entra no limite, então dá um limite maior para o fundo realizar suas despesas. A partir dessa autorização vai diminuir esse limite. Tá, mas se eu diminuir essa alíquota previdenciária patronal, eu não vou ter uma queda de receita e posso fazer a manutenção da Previdência? Na verdade, o que vai acontecer? Isso é um limite de gasto, é um teto de gasto. Esse teto vai diminuir, tá? Com esse teto diminuindo, ele pode impactar, porque assim, eu não tenho uma alíquota específica. Isso aqui é a alíquota é um limite que eu tenho de gasto, certo? Como esse limite vai diminuir, ele pode impactar no resultado atuarial, podendo aumentar ou diminuir a alíquota do montante geral. Infelizmente, do servidor não dá para diminuir. Então, se o impacto for positivo, pode ser que diminua a patronal ou esse recurso, que em tese sobraria, poderia ser utilizado para cobrir a insuficiência do plano financeiro. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Hoje, o fundo de pensão, ele, no caso de uma deficiência, o município cobre. Com aporte, cobre a folha dos aposentados. Tá?
A reforma de lá joga a responsabilidade, nós somos solidários ao endividamento do fundo. Sem fazer essa adequação, nós estamos isentos dessa questão. Não, na verdade... Do aumento da alíquota, chegamos no teto. A solidariedade do segurado, ela vai até a contribuição que ela tem. A contribuição de 14%. É essa a solidariedade do segurado, seja ele ativo, inativo ou pensionista. O inativo e o pensionista, ele só passa a ter essa solidariedade para os benefícios que superarem o teto do regime geral, 6.400.000. Que saiu uma decisão recente agora do Supremo, né? Porque tem municípios que já estão aplicando o geral nos regimes próprios. Isso tudo depende da situação atuarial do regime. Hoje, o regime de vocês, o regime aqui do município de Itapira, ele está totalmente equilibrado. Ele não precisa de criar contribuições adicionais, de criar... E pode até fazer a redução, né? Isso, do servidor que seria melhor... Não, mas do município, sim. Sim. Tá. E isso você está fazendo uma adequação à legislação, à normatização da Secretaria Nacional. Da Secretaria do Tesouro. de Previdência. Isso. Tá. Aí, esse encaixe não está, eu não estou conseguindo esquematizar. Não sou matemática, não sou financeiro, não sou nada. Estou questionando, sou do sindicato do servidor não entendo de contabilidade, por isso que eu estou fazendo esse questionamento. O que não está entrando na minha cabeça, que eu estou adorando, mas eu quero vir aqui ver o cálculo, né? Você está com a conta equilibrada, né? Uma dívida enorme, a conta equilibrada, uma economia totalmente oscilando, mas você continua equilibrado. Aí você vai adequar a alíquota patronal, você vai fazer uma redução. Mesmo assim, com todo esse equilíbrio saudável que o fundo se encontra, eu não corro o risco de acabar prejudicando o servidor nessa saudável que você disse que eu não preciso fazer a adequação da reforma. É um questionamento, porque para nós é uma vitória, nós estamos vendo degladiarem aí por esse Brasil afora nessa reforma previdenciária. Pelo menos até o momento, não viu nenhuma intenção da administração em diminuir a alíquota. O que vai acontecer? Vai se manter a mesma alíquota de contribuição patronal. O que vai acontecer é que vai diminuir a possibilidade de gasto, ou seja, vai sobrar mais dinheiro para fins previdenciários. Tá. É essa adequação que vai ser feita. Não, em nenhum momento a administração... eu tinha entendido que poderia estar reduzindo essa alíquota patronal. Legal. É a base de cálculo que você está falando, exatamente. Né? Até o momento, não houve a administração, em nenhum momento ela falou assim, eu quero abaixar a alíquota. Não. Ela vem cumprindo regularmente com suas obrigações. Quando eu falo isso, eu falo o município de um modo geral. É a prefeitura, é o SAI, é a Câmara e o próprio fundo. Certo. Todos, sem exceção. Certo. Tá bom. Vamos ver. Eu não vejo a hora do fundo financeiro não morrer tudo para isso ficar equilibrado, porque só aí mesmo para parar esse aporte, esse valor. É verdade. Quando nós não morrer, nós lá do fundo financeiro, vai ser esse desequilíbrio. Mas fiquei contente com a sua explanação, até mesmo a questão de não se aplicar a reforma previdenciária do governo federal, a emenda constitucional, no servidor de Itapira. Isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Isso é atípico. São Paulo estão se matando, né? O Estado está se matando. E outros municípios. Então, aqui, mais uma vez, nós vamos ser vanguarda, né? Em várias questões. Só para você ter ideia, o departamento pessoal, estava conversando hoje, tem uma leva de professor saindo, você não consegue contratar mão de obra por causa de salário, entendeu? Por causa de medo de pegar a reforma que vem vindo aí. Essa é uma excelente notícia para os trabalhadores. Eu faço questão nesse momento. Infelizmente, existem informações que não têm fundamento, porque em nenhum momento, a gente já trabalha há um bom tempo, antes, inclusive, da emenda, a gente já trabalha um bom tempo aqui com Itapira, e em nenhum momento a administração cogitou fazer a reforma. Cogitou o quê? Cogitou em fazer reforma. Ah, mas a reforma foi em 2019. Então, mas de lá para cá... que estava bem. De lá para cá, em nenhum momento, ela cogitou fazer reforma, a administração.
Não, eu sei, porque isso eu estava conversando, nós tivemos uma negociação. Esse ano eles tinham falado que não iam, até mesmo cada 173, eles passaram que não haveria. Iria ver esse final de prestação de conta e o cálculo atuarial para ver se ia fazer. Em nenhum momento, de fato, eles falaram que ia. Mas como nós estamos vendo, que da adequação, a aposentadoria complementar, falei, isso vem, né? Por isso que eu fiz questão de vir ouvir a sua explanação e principalmente do atuário. Você deixou muito mais tranquila, gente, você entendeu? Muito mais tranquila, porque... Se eu fosse esse funcionário do município de Itapira, eu estaria... Soltando o rojão. Totalmente tranquilo. Não, benza a Deus que você está tranquilo, porque o que nós já passamos aqui de falta de tranquilidade, por falta de passar, de passar a parte patronal e chegar a 22% e a folha dar o estouro que deu, por causa do aporte que fazia, nós sabe. Nós tem 30 anos aqui. Infelizmente, a gente tem sempre uma visão de curto prazo, e previdência é uma visão de longo prazo. Ótimo, né? ótimo. Provavelmente, em média, um plano financeiro ele leva em torno de 75 anos, 70, 75 anos mais ou menos, né? Porque você tem os servidores ativos, você tem os beneficiários, né, de pensão, etc. Então, em torno, as segregações que a gente tem visto é de 70, 75 anos. O que é isso? Isso possibilita, o déficit ele não diminui, a obrigação do município com os seus segurados não diminui. A diferença é que, com o plano financeiro, eu tenho 70, 75 anos para buscar esse equilíbrio. E no plano previdenciário eu tenho apenas 35 anos. Então, essa é uma grande vantagem do plano financeiro, é você esticar, não que você vai deixar de pagar, você vai esticar a possibilidade desse pagamento. Suponhamos que esses 31 funcionários que já têm possibilidade de aposentar, que eles estão recebendo o abono permanência, suponhamos que eles fossem do plano previdenciário. Se eles fossem do plano previdenciário, o município, o atuário é obrigado a considerar isso como benefício, tá? Como benefício concedido. E isso impacta no cálculo atuarial. Se isso fosse previdenciário. Se esses 31, então, o município já estaria pagando, ele estaria pagando duas vezes, ele está pagando o abono permanência, ele está pagando o salário dele e um benefício que não foi concedido ainda, mas que é obrigado pelas premissas atuariais. Se esses 31 são do plano financeiro, o município só vai pagar esses segurados só quando eles aposentarem. Então, o plano financeiro só gera o déficit quando ele acontece. O plano previdenciário, ele não aconteceu ainda, ele vai acontecer lá no futuro, mas você já tem que se equilibrar agora. Com essa compra de vidas, né, que será coberto com esse superávit de 62 milhões, serão 40 milhões que serão utilizados nesse superávit, essa massa financeira vai diminuir e, consequentemente, os aportes também poderão diminuir. O cálculo, quando encerrar o exercício de 2021, ele já vai ter um resultado com essa compra de vidas. É porque você estava entrando o ano sempre com uma dívida, você chegava em dezembro, você não conseguia fechar a conta, né? E isso, nos últimos anos, você não conseguia. Chegava em dezembro, chegava janeiro, e essa conta sempre ela não conseguia arredondar. Benza a Deus. Que bom. Está com a pergunta o vereador Leandro. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, colegas vereadores, quem está aqui no plenário assistindo. Sidney, antes de mais nada, né, a Cristina, acho que ela já, o principal ponto que a gente está anotando e conversando com pessoas aqui no município, funcionários e tudo mais, a questão da reforma da Previdência, então você deixou bem claro e uma base para a gente começar a entender que não é necessário e tudo mais. E como, né, primeiro ano de verança e, sinceramente, um pouco ainda não sabendo muito bem sobre o fundo, essa dívida que hoje tem de quase 30 milhões da prefeitura, ela foi feita como e como está sendo paga essa dívida que tem com o fundo da prefeitura? Deixa eu só fazer uma referência. Hoje, se esses recursos, né, se esses 30 milhões estivessem no fundo, se não existisse essa dívida,
correria-se o risco de eu perder dinheiro, porque hoje os investimentos estão bem ruins, né, para ser bem claro. Esse dinheiro ele está sendo remunerado pela meta atuarial, que são 5,48% mais IPCA. Então, ou seja, para o Instituto, como esse recurso vai ser utilizado só lá no futuro, para ele é um excelente investimento. Porque a remuneração que está sendo feita em cima dessa dívida, ela é muito maior do que se esse dinheiro estivesse. Contabilmente, esses 29 milhões estão no meu ativo, estão no ativo do fundo. Seja ele financeira, seja ele permanente, de curto ou longo prazo. Se ele estivesse no ativo, provavelmente eu estaria com 28 milhões, né? Porque eu poderia ter perdido. Mas, as taxas que são utilizadas nos acréscimos legais, é super interessante. Hoje, para o fundo, é interessante o município estar pagando. É até mais interessante ele cumprir até o final do que o município vir e quitar. O que acontece? Em algum momento, o órgão não tinha condições de pagar a contribuição patronal, como acontece isso na iniciativa privada, que não consegue pagar o INSS, como acontece com municípios que são vinculados ao regime geral, que também não conseguem pagar o INSS, e eles vêm parcelando. Então, por algum motivo, a administração, à época, não tinha recurso suficiente, e ele optou por fazer o parcelamento. E, o mais importante, esse parcelamento vem sendo honrado. No seu vencimento, ele vem sendo pago. Isso é bastante importante. E é vantajoso para o fundo, então. Sem dúvida, sem dúvida. Interessante. Sem dúvida. E, como disse, hoje, a situação que o fundo se encontra, não há necessidade de se mudar as regras, os benefícios hoje segurados dos servidores. Até que, uma vez na vida, quem paga mal vai pagar duas vezes, porque nós não vamos ser prejudicados nessa história. Pensa Deus. Obrigado. Não seja por isso. Roberto, tem alguma pergunta aí dos internautas? Não? Mais alguma? Ricardinha? Tranquila? Não? Então, feitas as apresentações, não havendo mais perguntas, agradeço a presença de todos, do fundo, agradeço a presença do pessoal do sindicato, em nome da Cristina, Ricardinho, os vereadores aqui presentes. Dou por encerrado a presença, a audiência dessa tarde. Uma boa tarde a todos, tá? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é uma satisfação estar aqui novamente e precisando a Magma está à disposição. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Antes de encerrar, Beto, esqueci de agradecer ao pessoal dos internautas aí que está nos acompanhando também, tá? Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.